Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenha passado uma boa semana. Pessoal, na última aula nós fizemos uma revisão sobre topologia de redes, tá? E hoje a gente vai fazer então mais uma revisão, só que daquela aula foi modulação em comportamento de dados e velocidade de conexão, que é a aula de transmissão de dados, né? Então vamos ver assim, entender um pouquinho mais sobre como funcionam os meios de transmissão de dados, tá legal? Aqui a gente viu que as ondas eletromagnéticas, né, tem essa cara aqui, ó, então elas caminham, né? O azul é o campo elétrico e o vermelho é o campo magnético. Então, quando um sobe, o outro sobe também. Quando um abaixa, o outro abaixa junto. Tá vendo? Isso forma uma onda. Legal? É, essas ondas, gente, eu não falei na aula passada, mas é só um transporte de energia, tá? Não é transporte de massa. Então, ah, se você quer transmitir, por exemplo, que nem no filmes, né? Tipo Jornada nas Estrelas, assim, que tem o teletransporte. Até pode ser que um dia seja possível fazer isso, mas não vai ser por ondas eletromagnéticas, tá? Porque elas transportam energia e não massa, tá? Então vamos lá, o que são essas ondas eletromagnéticas? Olha, é tudo isso aqui que a gente está vendo. Então, ó, desde a luz visível, que a gente está vendo aqui, ó, 7 cores do arco-íris, né? Sendo que o vermelho são as cores, é a cor de menor energia do visível, né? E a luz violeta é a luz de maior energia do espectro visível. Então, a gente consegue enxergar esse espectro aqui, ó, de energia, tá? Se você for ver de todo o espectro de ondas eletromagnéticas ah, possíveis, assim, né? A gente enxerga só uma parte muito estreita, uma faixinha muito estreita do espectro das ondas eletromagnéticas, tá? Ó, então, com mais energia, além do violeta, vem o ultravioleta, né? Por isso tem esse nome, ultravioleta, que passa do violeta. E a luz com menos energia que o vermelho é chamado de infravermelho, né? Por quê? Infra quer dizer abaixo, né? Abaixo do vermelho, tá? Então olha só, vindo aqui, ó, diminuindo a quantidade de energias, né? A gente tem, ó, as ondas de rádio microondas, tá? Sabe aquele forno microondas? Então é uma luz que é emitida lá dentro do forno e quando ela bate na molécula de água, faz a molécula de água girar. E isso que aquece o alimento. Então não adianta você tentar aquecer alimentos que não tem água nele, que você não vai conseguir aquecer. Tá bom? Só uma curiosidade aí. Então quando você faz uma transmissão via rádio, ó, então é um espectro de onda abaixo do infravermelho, né? E olha só, eu esqueci de falar, mas ah, se só esse pequeno espectro é visível, né, todo esse restante aqui e todo esse outro para cá é tudo invisível. Nós não enxergamos, tá? Infravermelho, micro-ondas, rádio, a gente não enxerga. Outros animais até são capazes, por exemplo, a cascavel é capaz de enxergar infravermelho, porque ela consegue detectar os animais pelo seu calor, né? As abelhas, por exemplo, enxergam ultravioleta, que assim elas conseguem detectar melhor onde estão as flores, né? Mas nós não, nós só enxergamos esse espectro aqui, tá? Nós, seres humanos, tá bom? Então, só acima da ultravioleta a gente tem os raios X e acima dos raios X os raios gama, tá bom? Que só esses raios gama são emitidos em fissão nuclear, tá? Então é mais raro assim de aparecer aqui na Terra, tá legal? Mas continuando, né? A gente tem então os mídias de transporte, que são os meios em si que é usado para fazer o transporte de dados, tá bom? Ah,
Coloquei como exemplos aqui, ó, ondas eletromagnéticas, par metálico, infravermelho, cabo coaxial, fibra ótica, etc. Esse infravermelho, antigamente era mais usado. Teve uma época, lá no fim dos anos 90, que tinha umas impressoras que elas imprimiam sem o cabo, usando o sinal de infravermelho, mas não pegou muito bem, não. Hoje o infravermelho é praticamente usado só para controle remoto de televisão, né? Sabe aquele controle remoto lá que você troca o canal? É infravermelho aquele lá, tá? As ondas eletromagnéticas é o sinal via rádio. Par metálico é o telefone comum de antigamente, né? Ainda existe, é claro, bastante. Apesar que está sendo aos poucos sendo trocado por outros meios, né? O mesmo telefone. Fibra ótica, que a gente já viu um pouco em aula, né? Que é para transmissão na forma de luz visível, dentro do espectro visível, né? Então a luz ela transmite aqui, ó, dentro desse daqui, né? Já as ondas de rádio, né? Já aqui, ó, já não enxerga, né? Tudo bem? É isso? Vamos lá, continuando. Bom, modulação de sinal. O que é isso, né? A transformação de sinal analógico em digital e digital em analógico. Então, olha só, aqui esse desenho é bem interessante. Ele vai mais ou menos mostrando a diferença entre, ó, esses três de baixo aqui são sinais analógicos, né? E esse aqui, ó, é sinal digital já, tá? A gente costuma explicar que a diferença entre sinal digital e analógico é que no analógico você vai mandando sinal e a variação, né, de alguma forma da onda é que dá te permite a comunicação. Na transmissão digital você tem a passagem ou não passagem de sinal para você poder do lado do outro lado interpretar isso daí, tá bom? Então, por exemplo, na fibra ótica você passa a luz, interrompe luz, passa a luz, interrompe luz. Seria equivalente assim, a passar a luz seria o bit 1 e não passar a luz seria equivalente ao bit 0, tá bom? Aqui eu deixei só de curiosidade, né? Esse aqui é o Guilherme Marconi e esse daqui é o Alexander Graham Bell. Acho que o Graham Bell ficou mais famoso, né? Os dois, esse aqui na Itália e esse aqui nos Estados Unidos, ao mesmo tempo eles inventaram a transmissão via rádio, tá? Baseado neles é que surge todo o restante. Toda transmissão tinha que ter um cabo lá. Vou pular essa parte aqui, que ela não é assim tão importante, tá? Mas se você quiser dar uma olhada melhor, olha lá na nossa aula dessa daqui que está mais bem explicado lá, tá legal? Bom, atenuação, o próprio nome já diz, né? Então você faz a transmissão e conforme vai andando o sinal, ele vai se perdendo, né? No meio que ele está, por exemplo, uma onda de rádio, ela se perde muito fácil, porque ela se espalha assim, né? Não é tipo uma onda que segue por um cabo que ela tem um condutor, né? Então você não tem um espalhamento do sinal. A onda de rádio, por exemplo, já perde muito fácil. Então é mais complicado, você tem que ter antenas mais poderosas, maior gasto de energia. Tá? A vantagem do rádio é que se você quer transmitir uma coisa para várias pessoas, em uma certa região, fica mais fácil, né? Tipo sinal de TV, né? Ou seja digital, analógica. A analógica não existe mais, né? Mas é mais fácil nesse sentido. A gente tem distorção de sinal, tá? Quando o sinal sofre alguma alteração. Um exemplo que é bem típico de acontecer, se alguém for trabalhar aí com manutenção de internet via rádio, né? Isso é uma coisa que acontece. Se você tem um lago perto do cliente, onde você está fazendo a instalação, você tem uma inversão da fase do sinal, tá? O que é essa inversão de fase? Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Aqui. Tá vendo, ó? Essa aqui é a fase, né? Tá subindo, descendo,
subindo, descendo, né? De repente, assim, ele ia subir, não sobe, ele continua ali, depois ele inverte, tá? Aí se você troca a fase dele. Então tá subindo, ó, subindo, descendo, né? De repente, assim, você inverte, né? Tá subindo, descendo, você para assim, opa, não, agora subindo, desceu, para um pouco, aí depois sobe e desce, entendeu? Aí você dá uma inversão de fase. Se acontece isso, você perde muita coisa na transmissão. Você perde, o sinal fica mais fraco, tá? Vai perdendo. Bom, interferência, linha cruzada, por exemplo, pode ter várias outras, tá? Por exemplo, o calor, um tipo de interferência também. Né? O calor num condutor elétrico, tipo o cabo coaxial, você tem uma perda de sinal muito grande ali, tá? Linha cruzada, né? O que acontece isso? Se você, por exemplo, pegar dois cabos assim de rede, apertar muito forte, um começa a passar sinal para o outro, mesmo tendo material isolante ali, tá? Todo material, mesmo o material que a gente chama de isolante, ele não é totalmente isolante. Se você forçar demais, seja uma voltagem muito alta, ou se você apertar muito, eles acabam deixando de ser isolantes. Tá? Isso acontecia muito no passado, vocês são jovens não vão saber o que é isso, mas eu lembro que acontecia muita linha cruzada, né, quando eu era criança. É porque em algum ponto lá você tinha cabos muito apertados e aí fazia com que uma pessoa ouvisse a conversa da outra, né? E era muito chato isso, né? Você tinha que ligar na companhia telefônica e reclamar. Tá? Fora isso, por exemplo, se você colocar, quando vocês um dia forem montar uma rede e colocar cabo de sinal de rede paralelo ao cabo de energia, o, a energia ela faz interferência, tá? No cabo de sinal. Bom, e geralmente é uma forma de ruído, na verdade, né? É uma interferência também, mas é uma interferência em forma de ruído. Por quê? Porque o sinal de energia, a transmissão de energia que gera campo magnético ali, ele vai tremulando tudo, né? Todo o sinal lá de internet, de rede que você tem. Bom, então, assim, não é porque você montou uma rede, tá tudo bonitinha, que automaticamente ela vai funcionar. Não, você tem que avaliar todas as possíveis degenerações que vão acontecer do sinal naquele lugar lá. Bom, nela, na sua rede que você montou. Bom, aí a gente tem as formas de transmissão, síncrona e assíncrona, né? O que é assíncrona? É aquela que você tem que ter uma conexão direta para você fazer a comunicação. Então, por exemplo, uma ligação telefônica, né? Então você disca lá o número da pessoa e sendo digital ou não, né? Hoje em dia é todo digital, é claro, mas mesmo na época que não era digital, a gente funcionava desse mesmo jeito, aí era assim, síncrono também, tá? Então você ligava assim pro seu amigo, enquanto ele não atendesse do outro lado, você não tinha como transmitir nada, né? E aí, conforme você vai falando, ele já vai ouvindo do outro lado e vice-versa. Tá legal? Isso é transmissão síncrona, tá? A vantagem dela é a alta velocidade de transmissão, tá bom? A desvantagem é, é que assim, a outra pessoa tem que estar conectada, né? Então, se ela está longe do aparelho telefônico, você não vai conseguir passar informação para ela, né? Ou se ela não quiser atender simplesmente também. Tá legal? Já a transmissão assíncrona é aquelas que você manda mensagem e a outra pessoa vai ver quando der certo, né? Ou, né, tipo uma simples página na internet é uma transmissão assíncrona. Porque a mensagem está ali, guardada num servidor. Em algum momento, se você acessar, você vai poder pegar aquela informação, né?
Mas você não precisa ter uma pessoa conectada com a outra para poder transmitir. Ela está ali, é só você pegar na hora que você achar mais conveniente, né? E outras coisas, né? E-mail, fóruns, blog, quase, não dá pra falar tudo, mas quase a totalidade da internet é assíncrona, né? Até a mensagenzinha lá de WhatsApp é assíncrona, tá bom? Vantagem é o baixo custo e a flexibilidade de horário, né? Você não precisa pedir para alguém, se você quer acessar uma página na internet, não precisa estar pedindo para a pessoa estar postando a página naquele momento que você está acessando, né? Bom, deixa eu pular um pouquinho aqui. Pulei demais. Bom, qual que é assim, a síncrona, né? Tem um detalhe que eu gostaria de falar para vocês, que é o seguinte. Na síncrona, a informação ela vai seguindo, né? E a internet a gente sabe que não é perfeita, pode ter algumas falhas, né? Então, quando você está, por exemplo, numa videoconferência e tem uma pequena falha em algum dado momento, né? A sua imagem que você recebe, ou o som que você recebe, chega meio falhado, mas depois continua, tá? Então na transmissão síncrona é assim, você vai transmitindo. Se tiver alguma falha, esquece, deixa passar e vai continuar transmitindo o resto, tá bom? Na assíncrona já não é bem assim. Né, o protocolo TCP/IP tem dispositivos que assim, você manda a informação. Se a pessoa que era para ter recebido não recebeu tudo, ele pega e manda de novo, tá? Essa é uma característica das transmissões assíncronas, tá bom? Mas continuando, falar um pouco sobre o empacotamento de dados, tá? O empacotamento de dados surge então com as redes Ethernet. A rede Ethernet então, foi criada pela Xerox, né? Apesar de se, desculpa, ela foi criada na verdade pela Universidade do Havaí em 1970, mas foi a Xerox que pegou aquilo e realmente transformou em algo útil comercialmente falando, né, para as pessoas poderem usar as redes Ethernet. O que é essa rede Ethernet? Ela pega um objeto, uma foto, um vídeo, ou um texto grande, ou qualquer coisa do tipo, quebra em pequenos pedacinhos e transmite na rede em forma de pedaços, tá? Esses pedaços então são chamados de pacotes, E aí, como eu estava falando agora há pouco, né? Esses pacotes são enviados. Se um pacote não chega no destino, o servidor pega e manda de novo, tá? Que é para você ter a integridade dos dados. Olha só que interessante que foi a criação desses pacotes de dados que antes da criação deles, você, por exemplo, você queria mandar uma foto, já que naquela época, falou na época que nem se transmitia foto pela internet, mas vamos supor, né, que se não existisse empacotamento de dados, se você quisesse mandar uma foto, então você teria que mandar a foto inteira de uma vez só. E se falha a chegada da foto, você tem que mandar a foto de novo, tudo inteiro. Se for uma foto de, sei lá, 10 megabytes, né? Você tem que mandar os 10 megabytes tudo de novo. Você imaginou? É bastante complicado isso daí. Então, esse empacotamento ele vai fazendo umas quebras em pedaços pequenininhos e mandando, assim, o que tornou a internet, a rede, muito, mas muito mais eficiente. Legal? Vamos continuar aqui. Aqui eu fiz uma explicação bem detalhada a, sobre a rotulagem dos pacotes de dados, tá? Que eu coloquei, porque assim, quando você manda um pacotinho, tem que ter toda a informação ali, né? O destino, que parte dos dados é isso, para poder juntar depois, né? Tem o checksum aqui, que até fiz uma pergunta lá no questionário para vocês, né? Ele é um dispositivo que ele pega todos os dados aqui, faz
Também que é o checksum de cabeçalho, né? Mas pega os dados do cabeçalho aqui e faz um cálculo lá e dá um número, né? Se você mudar um bitzinho que seja daqui, esse número ele fica completamente diferente. Então, o número que quem envia coloca um checksum aqui. Na hora que chega no destinatário, ele faz o mesmo cálculo. Se não estiver batendo com o mesmo checksum do emissor, ele descarta esse pacote e pede para mandar de novo. Tá? É assim que funciona. Bom, então tem um monte de coisinha que você tem que colocar lá no cabeçalho do seu pacote, tá? E depois é que vem os dados em si, tá bom? Claro, tem que ter a parte final, né? Fala assim, opa, acabou os dados aqui. E aí, para você conseguir ter uma comunicação, né, entre o emissor e o destinatário, então tem que ter o protocolo, né? O protocolo é a linguagem que emissor e destinatário falam. É a língua que eles falam, né, para poder se entender. Tá bom? Continuando, gente. A gente fala muito sobre largura de banda, né? Banda larga, coisas do tipo. O que é isso, né? É que assim, naquele gráfico lá em cima, deixa eu voltar lá em cima. Esse daqui, né? A gente fala assim que a luz vermelha, por exemplo, é 700 nanômetros de comprimento de onda, né? O comprimento de onda é a distância que vai de uma crista a outra crista, tá? Esse é o comprimento de onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, mais esticado é. Então, o comprimento de onda do vermelho ele é mais aberto, assim, né? E o do violeta é um pouco mais fechado, ele seria algo mais ou menos assim, né? Assim, ó, mais curtinho, tá bom? E a gente fala de largura de banda quando você consegue pegar uma banda maior. Então, por exemplo, uma banda curta seria algo assim, de 700 nanômetros a 700,5 nanômetros, por exemplo. Aí você está com uma banda super curtinha, né? Agora, se você falar assim, eu vou pegar uma banda 700 nanômetros a 600 nanômetros. Aí é uma banda super larga, tá? Tá vendo? Você tem um gap, um intervalo de tolerância maior quando você usa banda larga. E por isso que geralmente, mas não é necessariamente uma regra, quando você está usando uma banda larga, a sua conexão costuma ser mais rápida, mas não é bem uma regra isso, tá bom? Não é uma regra. Quando eu era mais novo, né, olha, o bom de ser velho é que você tem história para contar, né? Mas quando eu era mais novo, né, a gente usava conexão de escada, né? Eu usei conexão de escada por quase 10 anos. Vocês não fazem ideia do que é isso, né? Eu sofri demais. Né? E a conexão de escada usa uma banda bem curtinha, né? Por isso que ela era um dos motivos dela ser mais lenta. E aí depois com o tempo foram chegando as outras formas de conexão que eram mais rápidas. Aí começava a usar então as bandas largas, tá? Que aí usava frequências maiores. Tudo bem? Aqui, um pouco sobre velocidade de conexão, tá? A internet comum chega até no máximo 10 megabits por segundo, tá bom? Isso assim, para um usuário doméstico é rápido ainda, né? Quando que vai ser considerado lento isso daqui? Quando só está numa empresa, numa instituição e tem muita gente que começa a acessar, aí você passa para outra mais rápida, por exemplo, a Faster Ethernet, né, que vai até 100 megabits por segundo, tá? Quem que vai usar, por exemplo, uma gigabit de Ethernet? Aí a gente já está falando de conexão de rede de um fornecedor de dados, né? Por exemplo, uma companhia, por exemplo, a Vivo, né? Aí esse daí eles têm que trabalhar com coisas nesse sentido, né? E acima disso, aí são aqueles provedores de transmissão, né? Que transmitem
a gente chama de backbone, que é por onde passa o grosso de toda a informação, né? Por exemplo, se você vai mandar assistir um vídeo do YouTube, esse vídeo tem que vir por um cabo backbone, aí é dos Estados Unidos para o Brasil, né? Para onde fica lá o servidor. Eles não divulgam muito essa informação. Mas, então, esse cabo aí tem que ser bem veloz, né? Essa conexão que traz. Porque não é só você que está acessando o YouTube, é você e mais milhões de pessoas, pode-se dizer, ao mesmo tempo, né? Ah, esse daqui é uma cara de um cabo de fibra ótica, de uma submarina. Tá? É mais ou menos assim, ó, bem, só um meinho assim que tem uns cabinhos de fibra ótica, tá? E o resto tudo proteção para ela, tá bom? Porque isso aqui fica lá no fundo do mar, tem que ser protegido contra muitas coisas, inclusive sim, uma tentativa de âncoras de navios não arrebentarem o cabo, né? Mas acontece de vez em quando das âncoras arrebentarem, tá? Aí tem que ir mergulhador lá embaixo fazer o conserto, tá? O remendo disso daqui. E olha só, os mais novos, tá? E não são usados no Brasil, né? Nem preciso explicar. Mas mais entre Estados Unidos e Europa ou Japão lá, pode chegar até 200 terabits por segundo. Tá? 200 terabits por segundo. Se pegar um disco rígido, né? Cabe muita coisa, cabe aí coisa de, vamos pôr, uns 5 terabytes, né? Seria equivalente a 5 vezes 8, 40 terabits. Então, seria equivalente desses 200 terabits por segundo, seria equivalente então a 5 HDs grandes, potentes por segundo, né? Muito dado transmitido. Às vezes eu acho impressionante como que tanta coisa consegue passar por uns fiozinhos tão pequenininhos assim, né? Aliás, não são fios, né? A fibra ótica, na verdade, são filamentos de vidro, mas um vidro especial, né? Não é um vidro comum, igual aquele que você toma água, né? Um copo que você toma água. Bom, essa aqui é uma imagem da fibra ótica comum, que chega aí até aqui, esse aqui lá que chega até velocidade de 10 gigabits por segundo, tá? Quando eu falei aqui que é esse daqui, ó, gigabit Ethernet, tá? Tem que ser fibra ótica aqui. Esses outros aqui, tá? Ainda dá para usar com outros materiais. Desculpa, o Ethernet comum e o Fast Ethernet. Agora, passou disso aqui para baixo, ó, tem que ser fibra ótica, tá? E essa daqui de 10 tem que ser fibra ótica de mais boa qualidade, com equipamentos melhores, tá bom? Esse aqui é o cabo coaxial, tá? Ainda é muito usado, tá bom? Ainda é muito usado, por isso que a gente fala dele. Porque ele tem algumas vantagens, né? A praticidade de uso, tal. Por exemplo, quando uma fibra ótica quebra, para você consertar é muito complicado e caro. Tá? Você precisa de equipamentos caros para poder fazer isso. Bom, a gente usa muito o 4G hoje em dia, né? Que é o sinal que pega pelo celular. Já tem hoje o 4.5G, logo talvez lancem o 5G, não sei, né? A gente nunca sabe direito como é que funciona isso. Como funciona no sentido de quando que eles vão querer dispor essa tecnologia, né? Principalmente aqui no Brasil. Pode chegar hoje em dia por incríveis 40 megabits por segundo, tá? Olha só, isso aqui é uma velocidade muito rápida. A Steph está me perguntando, se você me perguntar, mas então por que a internet do meu celular não é assim rápida? Calma, é que daí eles também não querem disponibilizar algo tão rápido assim para o usuário comum, né? Que ainda vai demandar muita coisa para eles e isso é muito caro ainda. Então eles cobram de você um preço que é compatível com o serviço que ele oferece. Né? Se fosse uma coisa assim, seria bem mais caro, é claro. Legal? Aqui é só uma brincadeira.
Tá? Na época, essa aqui foi a primeira velocidade transmissão rápida, tá? De internet, que era DSL. O nome oficial era ADSL, né? Mas todo mundo falava DSL, que podia chegar a 8 megabits por segundo. Isso aqui então surgiu lá no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Antes disso tinha que ser conexão de escada, que era bem mais lento. Tá? Isso aqui foi uma grande revolução já, tá? Principalmente porque a partir daqui, da conexão DSL, você não precisava mais fazer uma conexão com o provedor para poder ter acesso à internet. A partir da DSL, você passava a ter conexão com a internet 24 horas por dia, ficava lá no seu aparelhinho já. Né? E não consumia, melhor ainda, né? Não consumia não tinha que pagar a ligação telefônica, né? Na ligação de casa tem que ficar pagando a ligação telefônica e não ocupava a linha, né? Em casa, por exemplo, quando eu estava assistindo na internet, ninguém conseguia discar, né? Meu tio às vezes ficava nervoso que ele queria ligar para minha mãe e a gente não saía da internet. Esse aqui é o cabo DP, que vocês já conhecem, tá? Categoria Cat5. Você pode chegar até 100 megabits por segundo. Legal? E os exercícios que eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês, tá bom? Deixa eu achar eles aqui. Comentar um pouquinho. Então, gente, a primeira pergunta que eu fiz para vocês foi: nos Estados Unidos apenas 0,37%, ou seja, né, menos de 1% aí dos dados transmitidos são via sinal de rádio, né? Aí a pergunta é a seguinte, baseado nisso: quais são algumas vantagens e desvantagens da transmissão via rádio? E qual algumas vantagens e desvantagens da fibra óptica? Tá? Gente, aí você vai falar assim, a rádio é lenta, né? Essa é a principal desvantagem dele. Quer dizer, lento em termos relativos, né? Comparado à fibra óptica, ela é mais lenta. Mas a rádio tem algumas desvantagens assim que atrapalham demais. Uma das coisas é se chover, o sinal de rádio fica ruim já, tá? Outra coisa, no rádio, uma antena precisa ser capaz de enxergar outra antena. Então, às vezes, você tem prédios na frente, tem outras coisas que aparecem no meio do caminho, não dá para você fazer via rádio. Tá? E o fora é que o alcance dela é até relativamente curto, então você precisa ir tendo várias antenas, né, pagar né, vários serviços de antena para poder obter. Então, acabou se tornando um pouco obsoleto isso por causa disso. Tá? Mas em algumas situações ele é vantagem ainda. Por exemplo, quem mora no meio rural, né, e não chega a fibra ótica, coisas do tipo lá. Aí o rádio ainda é melhor. Ah, mas quando chove eles ficam sem. É, eles ficam sem quando chove, mas é melhor do que nada, né? Tá? Então, por isso que hoje em dia acabou sendo pouco usado o sinal de rádio, porque tem outras tecnologias que estão chegando aí com mais força, mas ainda tem gente que usa, tá? Aí a fibra ótica, né? Vantagem, a velocidade, é claro, né? A desvantagem. Aí, bom, tem algumas desvantagens, como eu falei, né? Se rebentar o cabo, difícil manutenção. Ela acaba sendo muito cara quando você vai usar para distâncias curtas. Então, por exemplo, você tem uma rede na sua casa, né? É melhor usar o Wi-Fi, que é via rádio, do que você ficar distribuindo fibra ótica para todos os lugares, porque aí você tem que ter uma coisa física, né? Para poder fazer a transmissão dos dados. Às vezes tem que quebrar a parede, imagina, né? Sua mãe deixando você quebrar as paredes da sua casa. Não, não vai deixar, né? Melhor usar Wi-Fi. Fibra ótica ela tem algumas limitações também. A vantagem dela é quando você consegue fazer uma conexão, né, uma transmissão boa, ela é muito boa mesmo. Bom, bom, gente, essa aqui muita gente errou essa pergunta quando me mandaram, né? Qual a finalidade do dispositivo modem? O modem é o aparelho que transforma sinal digital em analógico ou analógico em digital. Tá? Era só isso. Esse é a função do modem. Esse nome, né, modem, vem de modulação, né? Aparelho que modula.
tá bom? Aí, nesses itens aqui, de A até G, dizer se é síncrona ou assíncrona. Às vezes, né, pode ser os dois, tá bom? Então, por exemplo, enviar um vídeo pelo WhatsApp é assíncrona, né? Você manda, o cara lá do outro lado vai ver quando ele quiser. Assistir um filme no YouTube. Se não for aquelas transmissões ao vivo, então é assíncrona, tá? Se for o vídeo ao vivo, é síncrona, que é um pouco mais raro. Videoconferência para dar aula de rede Zoom. A gente acabou não fazendo videoconferência até agora. Se alguém quiser marcar, só se manifestar, tá bom? Mas como não tive nada, mas vamos lá. Isso aqui é síncrona ou assíncrona? É síncrona, né? Tem que estar sincronizado lá. Quem for participar tem que estar conectado lá numa central, tudo bonitinho, tá legal? Uma chamada telefônica pelo WhatsApp, síncrona, né? Ó, você tem que conectar, tem que chamar a pessoa lá do outro lado e fazer a conexão. Realizar um ping em um IP específico, é assíncrona, tá? Você manda o ping e vai saber quando vai voltar esse ping, né? Às vezes, hoje em dia quase nem volta mais. Realizar um chat de texto é assíncrona, tá bom? Você manda e pode ser que chegue lá rápido, pode ser que demore um pouquinho, tá bom? Ou melhor, esse realizar chat de texto pode ser os dois, tá? Tem chat que é síncrona, tá? Tem chat que é síncrona, mas é mais raro. Eu lembro que tinha síncrona do ICQ. Eu sei que tinha um módulo síncrono lá de conversação. Desculpa, falando disso aqui, que talvez vocês não tenham ouvido falar, mas quando eu tinha aí os meus 17 até uns 20 e pouquinhos anos, 21, 22, era muito usado isso aqui. Seria equivalente ao WhatsApp de antigamente. Bom, caixa eletrônica registrar saque de dinheiro. Isso tem que ser síncrono, tá? Síncrono. Por quê? Naquele instante que você sacar o dinheiro, já tem que cair da sua conta. Porque vai que você saca o dinheiro aqui e uma outra pessoa, você ao mesmo tempo tente fazer uma transferência, né? E aí deixar sua conta negativa, o banco não ia permitir, tá? Chegasse negativo. Então, enquanto você está fazendo uma operação, tem que estar conectado ali e não pode permitir que nenhuma outra operação na sua conta aconteça ao mesmo tempo, tá bom? Catraca eletrônica permite passagem ou não após passar o cartão. Sabe aqueles cartão de automação, né? Tipo, numa empresa. Você passa o cartão, se você for um funcionário da empresa lá, um colaborador, né? Pode ser estagiário também, ou terceirizado. Se você, ele tem que verificar se você está apto a entrar ou não para poder te permitir entrar. Então isso é síncrona, tá? Opa, aqui ó, síncrona, tá bom? Síncrona. Então, catraca eletrônica, transmissão síncrona. Bom, quer dizer, há exceções, né? Em alguns casos pode até que seja assíncrona, só que fica um pouco ineficiente, né? O serviço. 4. Explique o que são pacotes de dados em rede Ethernet. Então, pacotes de dados são aqueles pequenas partes de um objeto que você quer transmitir via rede, tá bom? E Ethernet, então, é o tipo de rede que usa esses pacotes de dados, né? E aí eu falei para vocês fazerem uma pesquisa e dizer o que é checksum. O checksum é aquele cálculo, né, que é feito e dá um número. Daí você manda a informação, do outro lado ele vai pegar aquele mesmo arquivo, o mesmo objeto, e vai fazer o mesmo cálculo e vai verificar se o número obtido por quem emitiu está batendo o número obtido em quem recebeu. Bom, se não bateu, porque tem alguma coisinha errada ali. Isso não é só para transmissão assim de pacotes, tá?
Você faz muitas coisas. Então, por exemplo, não sei se vocês já baixaram um arquivo via torrent. O torrent ele faz isso, tá? Ele tem um checksum do arquivo inteiro e ele vai pegando partes dele na internet, né? E ele vai juntando e ao fim ele verifica se, sei lá, se foi uma música, o que foi, se tem exatamente aquele número batendo com quem criou o arquivo e postou na internet. Tá legal? Aquele número torrent em si, né? Ele é praticamente um tipo de checksum também. Tá? O checksum mais famoso de todos atualmente é o MD5, tá? Talvez vocês vejam isso ah, com algum professor aí, não sei dizer qual, mas um pouco mais para frente no curso. Legal? Então, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado da aula, tenham feito uma revisão aí, né? Qualquer dúvida, pode mandar para mim, não tenho medo, não tenho vergonha, fico à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Pessoal, mesmo que não tenha conseguido fazer na semana, eu sempre coloco uma data ali para entrega. O trabalho, na verdade, ultimamente tem sido só você responder um questionário dizendo se você entendeu ou não, basicamente. Mas se você quiser fazer depois, atrasado, não tem problema, tá, gente? Eu só põe uma data ali que é para dizer assim, olha, isso aqui não está eternamente ali, tá? Tem uma data que, vamos dizer, era para você ter entrega naquele dia, mas se você não conseguir, pode entregar depois, tá bom? Sem problema. Legal? Então, pessoal, forte abraço para todo mundo, fique com Deus e tchau.